Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos capítulos mais difíceis e, sinceramente, mais perturbadores de toda a Bíblia. Gênesis 34 é uma história pesada. Fala sobre honra, sobre um crime e uma vingança que, nossa, teve consequências devastadoras. Então, vamos lá! E para guiar nossa conversa, vamos ter essa pergunta aqui sempre em mente: qual é o limite? Onde é que a busca por justiça vira uma vingança cega? Essa história tão antiga serve como estudo de caso bem chocante sobre essa linha tão tênue. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o crime que deu início a tudo, depois passa pelo plano de engano dos irmãos, a vingança terrível que se seguiu, a reação bem calculista de Jacó e, por fim, a gente vai encarar de frente as perguntas difíceis que essa narrativa deixa pra gente. Vamos começar então. Tudo se desenrola a partir de um encontro que, num piscar de olhos, se transforma numa tragédia que não tem mais volta. A história começa com Diná, a filha de Jacó, que decide sair para conhecer as moças da região. É aí que Siquém, o príncipe do lugar, a vê. O texto bíblico é bem direto, ele não ameniza. Ele a pega, a violenta e, como diz a passagem, a humilha. É um ato de brutalidade que vai definir tudo o que acontece depois. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa olhar para o contexto da época. A palavra contaminada ou desonrada não era só sobre Diná. Naquela cultura, a honra de uma mulher era, na verdade, a honra de toda a sua família, do seu clã. Então, a agressão a Diná foi como uma declaração de guerra simbólica contra Jacó e todos os seus filhos. E aqui, a história dá uma virada bem surpreendente. Apesar da violência do crime que ele cometeu, o texto diz que a alma de Siquém se apegou a Diná. Ele se apaixona por ela e, de um jeito meio paradoxal, tenta consertar o ato terrível da única forma que a cultura dele permitia, propondo um casamento oficial. E a proposta que Hamor, o pai de Siquém, leva a Jacó, não é um simples pedido de casamento, não. É uma oferta de aliança completa, casamento entre os povos, direitos de comércio, de morar na terra e ainda um dote bem generoso. Olhando assim por cima, parece até uma tentativa sincera de reparar o dano e unir as duas comunidades. Agora, vamos ver a resposta dos irmãos de Diná. Aquela proposta, por mais generosa que parecesse, não foi recebida com alívio. Foi recebida com uma fúria silenciosa que logo ia se transformar num plano mortal. A dor e a raiva pela desonra de Diná simplesmente consumiram os irmãos dela. Eles não enxergaram ali uma proposta de paz. Para eles, aquilo era um insulto. Em vez de negociar, eles escolheram o engano. O texto faz questão de dizer que eles falaram enganosamente, movidos pela violação que a irmã sofreu. E aqui a gente vê o tamanho do abismo entre os dois lados. De um lado você tem uma oferta de paz, de integração. Do outro, uma contraproposta que usa um sinal sagrado da aliança com o Deus, a circuncisão, e o transforma numa armadilha, numa arma mortal. Para convencer o próprio povo a aceitar uma condição tão dolorosa, Hamor e Siquém não apelam para a honra nem para a reconciliação. Eles vão direto na ganância. O argumento é, se a gente se unir ao clã de Jacó, toda a riqueza imensa deles vai se tornar nossa. E foi esse apelo à cobiça que selou o destino da cidade inteira. E agora a gente chega no clímax violento da história. Um momento em que o plano de engano explode num massacre completo. Essa linha do tempo mostra a frieza do ataque. Eles esperam pelo terceiro dia, que é o pico da dor e da febre depois da circuncisão, quando os homens estariam totalmente vulneráveis. Simeão e Levi, dois dos irmãos, lideram a carnificina. Matam todos os homens, incluindo Hamor e Siquém. E só depois que o massacre acaba é que os outros irmãos chegam para saquear a cidade indefesa. Somente depois de aniquilar todos os homens da cidade é que Simeão e Levi entram na casa de Siquém e tiram Diná de lá. A justiça pela honra dela foi feita do jeito mais brutal e desproporcional que se pode imaginar. A violência física acaba aqui, mas o conflito dentro da família de Jacó está só começando. A próxima cena é um confronto tenso entre o pai e seus filhos vingativos. E aqui vem um ponto que, olha, é crucial. A primeira reação de Jacó não é sobre a moralidade do que os filhos fizeram. É sobre medo, sobre autopreservação. Ele repreende os filhos por o terem tornado odioso para os vizinhos, colocando a família inteira em risco de ser exterminada. A preocupação dele não é com a justiça, é com a sobrevivência. A resposta dos filhos é curta, afiada e mostra uma visão de mundo completamente diferente.
Para eles, a questão não era sobrevivência, era honra. Eles devolvem com uma única pergunta retórica: ele deveria tratar nossa irmã como uma prostituta? Na cabeça deles, uma desonra extrema exigia uma resposta igualmente extrema. E a história simplesmente acaba aí, sem uma resolução, sem uma conclusão moral. Fica só um silêncio pesado e perguntas muito, muito difíceis que ecoam até hoje. No fim, essa análise nos obriga a encarar esses dilemas. A vingança deles foi justa? Foi proporcional? E talvez o ponto mais revelador de todos: a única pessoa que a gente nunca ouve a voz é a de Diná. A história toda gira em torno dela, mas ela fica em silêncio, como um objeto na disputa de honra entre os homens. E só isso já diz muito sobre o mundo em que ela vivia. No fim das contas, Gênesis 34 não nos dá heróis ou vilões fáceis de apontar. É um retrato honesto, cru, de um mundo onde honra, violência e sobrevivência se chocam de forma trágica. O texto não oferece uma resposta fácil. Ele simplesmente nos força a ser testemunhas dessa catástrofe moral. E, para a gente fechar, fica esta reflexão. Por que uma história tão perturbadora, tão sangrenta está na Bíblia? O que a presença dela nos ensina sobre a jornada da fé, sobre a escuridão da condição humana e sobre essa busca desesperada por uma justiça que seja mais do que só vingança? É uma pergunta que continua a nos assombrar através dos séculos.